Resumo do livro. Além do bem e do mal de Nietzsche, a maioria das pessoas prefere viver na segurança das certezas. Nietzsche começa dizendo: supondo que a verdade seja uma mulher, como então? Essa pergunta abre o livro com uma provocação que desmonta séculos de filosofia. Ele acusa os filósofos de terem tratado a verdade como algo absoluto, quando na verdade ela é uma construção. Um jogo de poder, de perspectiva, de vontade. Nietzsche nos convida a desconfiar de tudo que soa definitivo, inclusive de nós mesmos. O autor desafia a ideia de moralidade universal. Ele diz que o bem e o mal são invenções humanas, ferramentas criadas pelos fracos para controlar os fortes. A moral, segundo ele, não nasce da razão, mas da necessidade de proteger-se. O bem é apenas aquilo que beneficia o fraco. O mal, o que ameaça o sistema. E é aí que Nietzsche propõe uma virada radical: superar essa dualidade e criar nossos próprios valores. Ele chama esse novo homem de espírito livre, um ser que pensa por conta própria, sem medo de romper com as convenções. O espírito livre não busca a aprovação, busca potência. Ele não se curva à moral da maioria. Ele cria sua própria moral. Para Nietzsche, o verdadeiro poder está em quem ousa questionar o que todo mundo aceita como certo. Nietzsche vê a filosofia tradicional como uma prisão. Ele diz que os filósofos do passado, de Sócrates a Kant, tentaram aprisionar a vida dentro de conceitos rígidos. Criaram sistemas que buscavam domesticar o caos. Mas a vida, segundo ele, é força, conflito e contradição. Tentar torná-la racional é matá-la. Por isso Nietzsche propõe uma nova filosofia, a filosofia da vida. Nesse ponto, ele introduz a ideia da vontade de poder. Para Nietzsche, tudo no universo é movido não pela sobrevivência, mas pela expansão. Cada ser busca afirmar sua força, dominar, crescer, criar. Até mesmo os instintos humanos mais sutis, como o amor, a arte ou a fé, são expressões dessa vontade de poder. O problema é que a sociedade, com suas regras e religiões, reprime essa força. O cristianismo, segundo Nietzsche, transformou a fraqueza em virtude. Pregou a humildade, a obediência, o sacrifício, e fez disso o ideal moral. O resultado foi uma civilização que glorifica o medo e condena a coragem. Nietzsche chama isso de moral dos escravos. Em oposição a ela, ele fala da moral dos senhores. Essa é a moral dos fortes, dos criadores, dos que não pedem permissão para existir. O Senhor não busca ser bom, ele busca ser autêntico. Ele reconhece a vida como luta e aceita o sofrimento como parte da grandeza. O homem superior não foge do caos. Ele o transforma em energia criadora. Nietzsche não está defendendo a tirania, mas a superação. Ele quer que cada um descubra seu próprio poder e pare de se esconder atrás de ideais coletivos. O homem deve ser autor da sua existência. Torna-te quem tu és, ele diz. Não há destino predeterminado, apenas a coragem de assumir o controle sobre o próprio ser. Ele critica também os cientistas e racionalistas da sua época. Para ele, o excesso de lógica e objetividade criou uma nova forma de cegueira. A razão sozinha não explica a vida. A ciência sem filosofia é fria, mecânica, desumana. Nietzsche acreditava que o homem precisava de arte, paixão e instinto tanto quanto de conhecimento. Por isso, ele via o artista como um tipo de filósofo superior. O artista não tenta explicar a realidade, ele a recria. Ele dá forma ao caos. E é isso que Nietzsche mais valoriza: a capacidade de criar sentido onde não há sentido algum. Esse é o verdadeiro ato de poder. A ideia central de Além do Bem e do Mal é libertar o pensamento. Nietzsche quer nos tirar do conforto das crenças e nos colocar diante do abismo da liberdade. Ele diz que só quem encara o vazio com coragem é capaz de construir algo novo. A verdade, segundo ele, não é descoberta, é inventada. Quando fala sobre o rebanho, Nietzsche se refere à massa de pessoas que prefere obedecer. O rebanho precisa de regras, líderes e dogmas para se sentir seguro.
Mas o preço dessa segurança é a mediocridade. Quem segue o rebanho nunca será livre. A liberdade, diz Nietzsche, é para poucos, para aqueles que suportam o peso da solidão e da dúvida. Ele também fala sobre o perigo do niilismo, o sentimento de que nada tem sentido. Quando as antigas verdades caem, muitos se desesperam. Nietzsche não nega o niilismo. Ele o atravessa. Para ele, esse vazio é o ponto de partida de uma nova criação. Só quando destruímos as ilusões é que podemos construir algo verdadeiro. A filosofia de Nietzsche é, no fundo, um chamado à autenticidade. Ele nos desafia a viver sem máscaras, sem culpas e sem medo de ser contraditórios. A vida é movimento, e quem tenta congelá-la com verdades fixas já está espiritualmente morto. Ser livre é abraçar o risco de mudar. Nietzsche não escreve para confortar, mas para provocar. Suas palavras queimam porque expõem o que evitamos enxergar. Ele nos mostra que por trás da moral e da religião existe poder, controle e medo, e nos convida a romper com tudo isso, a nos tornarmos criadores do nosso próprio destino. Além do bem e do mal é, acima de tudo, um manual de coragem. A coragem de pensar diferente, de não seguir o caminho mais fácil, de desafiar o consenso. Nietzsche quer despertar o guerreiro adormecido dentro de cada um de nós. O guerreiro que não busca paz, mas significado. Nietzsche acreditava que o maior inimigo do homem não é o mal, mas a covardia. O medo de pensar por si mesmo. O medo de se desprender do conforto das crenças herdadas. Para ele, a humanidade se tornou preguiçosa espiritualmente, preferindo a segurança da obediência à incerteza da liberdade. E é exatamente essa preguiça que mantém o rebanho unido. Ele provoca dizendo que quem luta com monstros deve cuidar para não se tornar um deles. Essa frase resume o risco da busca por poder e verdade. Ao combater as mentiras do mundo, o homem pode acabar criando novas mentiras. Por isso, Nietzsche defende o autoconhecimento radical. O verdadeiro filósofo é aquele que desconfia até de si mesmo. A partir dessa visão, ele propõe uma nova forma de olhar para a vida, uma filosofia afirmativa. Em vez de negar o sofrimento, ele o abraça. O sofrimento é inevitável, mas também é o que molda o caráter. Só quem encara a dor sem fugir dela é capaz de crescer. Nietzsche chama esse processo de transvaloração dos valores. Transformar fraqueza em força, medo em energia, caos em criação. Aquele que passa por esse processo deixa de ser uma vítima das circunstâncias e se torna o autor do próprio destino. Ele não busca redenção em um Deus, nem aprovação de outros homens. Ele encontra sentido na própria jornada. A vida, para Nietzsche, não precisa de um propósito final. Ela é o propósito. Viver plenamente já é o ato mais alto de afirmação. Nesse ponto, Nietzsche apresenta um conceito que se tornaria um dos pilares da sua filosofia: o além-homem. O além-homem é aquele que superou a moral imposta e criou seus próprios valores. Ele não é uma figura divina, mas humana, uma evolução da consciência. O além-homem não é escravo do passado, nem refém da culpa. Ele vive em constante reinvenção. O além-homem é o criador de sentido. Ele sabe que a vida é imperfeita, e justamente por isso é bela. Ele não busca escapar do caos, mas dançar com ele. Sua força está na capacidade de transformar o absurdo em arte. Nietzsche descreve esse homem como alguém que ri onde os outros choram, que cria onde os outros reclamam, que ama o destino, o amor fati. Amor fati significa aceitar a vida como ela é, sem desejar que fosse diferente. É dizer sim a tudo, inclusive às dores e fracassos. Quem ama o destino entende que até o sofrimento é parte da grande obra que está sendo construída. Essa é a essência da filosofia nietzschiana. A vida como afirmação. Não existe bem ou mal, existe intensidade. Nietzsche critica a ideia de moral fixa porque ela mata o impulso vital. Quando uma sociedade define o que é certo e errado de forma absoluta, ela destrói a criatividade.
Ele acreditava que a moral serve apenas enquanto expressão de poder, e quando deixa de servir, deve ser superada. Por isso, o verdadeiro sábio não segue mandamentos. Ele cria seus próprios caminhos. Outro ponto essencial é o ataque à hipocrisia. Nietzsche via no discurso moral um disfarce para a vontade de poder reprimida. Os bons, segundo ele, são muitas vezes os mais ressentidos. Pregam virtude para esconder inveja. Condenam o prazer porque têm medo da própria liberdade. A moral tradicional para ele é apenas vingança disfarçada de bondade. O filósofo não poupa críticas ao cristianismo. Ele o chama de a mais perigosa das mentiras. Para Nietzsche, o cristianismo transformou o homem em pecador e o fez acreditar que a salvação depende de negar sua natureza. Em vez de ensinar o homem a viver, ensinou-o a se sentir culpado por existir. Ele vê isso como o maior erro da civilização ocidental. Mas sua intenção não é destruir a fé, é libertar o homem dela. Ele não quer eliminar os deuses, quer que o homem se torne digno de criar seus próprios deuses. Nietzsche acreditava que a verdadeira espiritualidade nasce da força, não da submissão. Que a divindade não está acima de nós, mas dentro de nós, esperando para ser despertada, em além do bem e do mal. Ele faz uma defesa da honestidade brutal. A coragem de olhar para dentro e encarar o que há de mais sombrio e instintivo no ser humano. Ele diz que não existe pureza, apenas diferentes formas de energia. Até o amor, a bondade e a generosidade são expressões da vontade de poder. Negar isso é negar a própria natureza. Essa visão causa desconforto, mas é libertadora, porque ao compreender que somos complexos e contraditórios, paramos de fingir. A verdadeira liberdade nasce quando deixamos de querer ser bons e passamos a querer ser inteiros. Nietzsche nos convida a abandonar o ideal de perfeição e a abraçar o que é real. Ele também fala sobre o papel do pensador. O verdadeiro filósofo, para Nietzsche, não é o que ensina, é o que provoca. Seu dever é abalar certezas, não oferecê-las. Ele deve ser um martelo que quebra ídolos, não um pregador que constrói templos. O filósofo é um destruidor de ilusões. E ao destruir, ele abre espaço para a criação. O livro termina com um tom quase poético, como se Nietzsche falasse diretamente ao leitor. Ele nos desafia a ser o tipo de pessoa que não precisa de aprovação, que tem coragem de pensar alto, mesmo que o mundo inteiro discorde, que vive com intensidade, mesmo sabendo que tudo é passageiro. Ele nos lembra que a grandeza está em viver como se cada ato fosse uma obra de arte. E talvez essa seja a mensagem mais poderosa de Além do Bem e do Mal. A vida não tem manual, nem moral universal. Cada um precisa escrever o próprio código. O que Nietzsche quer é que despertemos, que deixemos de viver como sombras das crenças alheias e nos tornemos criadores conscientes da própria existência. Ele encerra com a ideia de que o futuro pertence aos espíritos fortes, aqueles que aceitam o caos e transformam o mundo com sua visão. O além-homem é o símbolo dessa nova era, o homem que substitui o deve ser pelo quero ser, que troca culpa por criação, medo por ação e obediência por liberdade. Nietzsche não deixa respostas fáceis, apenas perguntas profundas, e é exatamente isso que o torna eterno. Porque o que ele quer não é que concordemos com ele, mas que pensemos, de verdade, que cada um de nós olhe para dentro e pergunte: estou vivendo segundo meus valores ou apenas repetindo os valores dos outros? No fim, Além do Bem e do Mal, não é um livro sobre filosofia, é um espelho. Um espelho que reflete o que há de mais corajoso e mais assustador em nós, a liberdade de ser quem realmente somos. E talvez seja por isso que as ideias de Nietzsche continuam tão vivas, porque ele não escreveu para seu tempo, mas para todos os tempos. E, sobretudo, escreveu para aqueles que ousam ser livres.